Uma cadeia de suprimentos, ela é constituída de fornecedores, vamos dizer assim, de segundo nível, fornecedores de primeiro, a gente vai ver essa classificação no outro slide, até chegar no fabricante, passamos pelo distribuidor, pela loja de varejo, até chegar no cliente. Então essa é uma cadeia de suprimentos bem básica e é um exemplo genérico. Então veja, aqui temos alguns fatores importantes relacionados ao fornecedor que devem ser levados em conta na sua gestão, inclusive. Olha só, capacidade, nível de estoque, programação de entrega e condições de pagamento. Por outro lado, isso é um canal, né? Essas informações, vamos dizer assim, elas trafegam no sentido fornecedor-cliente. Elas têm esse sentido, ou seja, o serviço relacionado a um nível de estoque, a uma programação de entrega, as condições de pagamento, a capacidade de produção, ele flui nesse sentido. Por outro lado, nós temos um outro fluxo no sentido contrário, do cliente para o fornecedor, que é constituído de pedidos, solicitações de devolução, solicitações de consertos e serviços e pagamentos. Veja, são elementos muito importantes dentro de uma cadeia de suprimentos. Uma cadeia internacional de suprimentos poderia ser exemplificada de uma forma simples, reduzida, dessa forma, onde aqui nós temos os continentes e os modais de transporte entre eles, intercontinentais, por exemplo, aviões e navios, e os intracontinentais, que se constituem basicamente do transporte ferroviário e do rodoviário. Vale lembrar que aqui não está representado, mas existe um outro modal aqui envolvido, que pode estar envolvido dentro dessa cadeia, que é o duto viário. E um exemplo bem conhecido de um transporte duto viário é a venda de gás aqui da Rússia para a Europa. Ela é feita por meio o modal de transporte é um duto, né? Um gasoduto, mais especificamente. Muito bem. Aqui nesse slide nós temos uma visão um pouco mais detalhada de uma cadeia de suprimentos e onde é possível visualizar com um pouco mais de detalhes alguns elementos da cadeia. A indústria foco ou focal é esta aqui. Então nós temos fornecedores para essa indústria foco, que são outras indústrias, ou também podem ser materiais reciclados, lá obtidos naquele canal reverso, pós-consumo. Veja, aqui nós podemos estar aqui alimentando também com matéria-prima por meio deste canal reverso, tanto a indústria foco como a indústria fornecedora. Depois da indústria foco, nós temos os distribuidores, que levam até o varejo, que por sua vez levam até o consumidor final. E esse consumidor final tem uma pergunta a ser respondida: como eu descarto o produto quando ele não mais me for útil? Tá certo?
Isso é uma pergunta importante a ser respondida para o consumidor pelo fabricante, pela fábrica Foco. Bem, uma das opções é você descartar o seu produto de uma forma seletiva. Olha que interessante, né? A coleta seletiva, ela vai ao encontro da resposta para esta questão, porque o resíduo coletado ele pode ser mais facilmente destinado, quando a coleta é seletiva, para a indústria que lhe é útil, né? Para o qual ele é útil, ok? Ou esse resíduo também precisa ser transportado, ou seja, existe uma logística de reversa, de canais de transporte que fazem parte da cadeia de suprimentos para levar esses produtos pós-venda, vamos dizer assim, para serem reciclados ou descartados. Muito bem. Na triagem é que se processa essa seleção. Na triagem, que está bastante relacionada com como a coleta seletiva foi feita. Quanto melhor for feita essa coleta seletiva, menos custosa, mais fácil fica de ser feita a triagem, certo? Dentro dessa triagem, então, eu tenho basicamente 3 destinos para aquele resíduo, aquele rejeito, aquele produto não mais utilizado pelos consumidores, que está aqui no estágio pós-venda. Então, basicamente, são 3 destinos. Ou eu vou descartar na natureza, e aí eu preciso de formas adequadas para fazer esse descarte. Para cada tipo de produto existem inclusive normas específicas para determinar que tipo de descarte se faz. Ou eu faço aqui também um descarte, mas com incineração, e aí eu posso ter inclusive recuperação energética, gerar energia elétrica, por exemplo, a partir da queima, da incineração de lixo, de produtos descartados. Ou então, aí com uma destinação mais nobre, eu poderia utilizar esse produto pós-venda, produto que não mais é utilizado pelo consumidor, para retornar às indústrias, tanto as indústrias fornecedoras da indústria foco, do fabricante focal, como também para o próprio fabricante focal, correto? Para não ficar somente na teoria, a gente poderia pensar aqui no exemplo de uma garrafa de refrigerante retornável. Essa garrafa, ela poderia chegar aqui na triagem, né? A garrafa retornável não é um bom exemplo, porque a garrafa retornável, o próprio consumidor é que de fato retorna com essa garrafa para a indústria. Mas a garrafa PET seria um bom exemplo. A garrafa PET, aquela garrafa plástica. Essa garrafa, ela sendo coletada adequadamente, chegando no centro de triagem, com certeza ela vai tomar esse caminho. Ela vai voltar para os recicladores, ou seja, uma empresa que faz a reciclagem do plástico utilizado nessa garrafa, e vai devolver essa matéria-prima ou diretamente para o fabricante foco da nossa cadeia de suprimentos, ou então para a indústria que fornece para este fabricante. Então esse exemplo é bastante interessante. Agora,
Existem determinados tipos de papel que não podem ser reciclados. Nesse caso, ao chegar aqui, se ele foi coletado adequadamente, no processo de triagem, na empresa aqui que faz a triagem, ela vai poder utilizar esse papel para incineração e recuperação energética. Porque o papel ele é constituído de celulose, vale lembrar isso. Celulose vem da planta, e a planta é um ser que transforma radiação solar e CO2 em uma molécula, e nas ligações químicas dessa molécula, que é a celulose, molécula de celulose, nas ligações químicas existe ali uma energia que a planta retirou da radiação solar. E essa energia ela pode ser recuperada e transformada, por exemplo, em energia elétrica. Então veja que existe aqui essa possibilidade. Então vimos aí duas aplicações práticas para ficar um pouco mais claro o que é uma cadeia de suprimentos e quais as possibilidades que nós temos dentro dela. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.